podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Diz-se que é a epidemia do século XXI no chamado mundo civilizado. A obesidade afeta quase metade da população adulta e é uma das principais causas evitáveis de morte nos países ocidentais. Olá, eu sou a Graça Rosendo. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. O médico especialista responde. É um daqueles assuntos de que andamos a ouvir falar há décadas, mas isso não fez com que o panorama geral sofresse grandes alterações. Os números desta doença impressionam, quer quando se fala da sua incidência em adultos, quer sobretudo quando estamos a falar da obesidade em crianças. As pessoas continuam demasiado gordas, a obesidade perpetua-se de pais para filhos e a epidemia do século XXI, como toda a gente lhe chama, continua a fazer muitos estragos. O problema são os efeitos a longo prazo, a redução da esperança de vida, o aumento da diabetes, do cancro, das doenças cardiovasculares. Isto é tudo porque comemos demais, Daniel? É este o problema? Essa é uma pergunta complexa porque não é necessariamente verdade. Bom, já me vai explicar com mais detalhe porque eu quero perceber. De facto, estamos sempre a ouvir falar em fast food associado a estas coisas, mas já me vai explicar. Bom, primeiro tenho que o apresentar, Daniel Macedo, que já ouviram, é endocrinologista no Hospital da Luz de Lisboa, convive naturalmente com este problema diariamente nas suas consultas. Este problema é o da obesidade e da diabetes que está associada e por isso confirma todos os dias a dimensão e o risco desta epidemia, não é verdade? Obrigada, claro, por ter aceitado o nosso convite para este especialista responde, Daniel. Olá, Graça. Antes de mais, obrigado por estar aqui presente. Bom, na introdução deste podcast eu disse que este é um tema de que se fala há muito tempo. E, portanto, a minha pergunta aqui é um bocadinho uma provocação. Se ele continua, aliás, até parece aumentado e parece estar a piorar, e a minha provocação tem a ver com isto. Afinal, o que é que estão a fazer de mal? Eu estou a dirigir-me diretamente ao médico endocrinologista, porque, na verdade, há muitas décadas que nós ouvimos dizer que a obesidade é um problema e eu acredito que no vosso dia-a-dia, no vosso trabalho, as vossas preocupações sejam combater esta epidemia. O que é que andam a fazer de mal para isto não estar a resultar? É uma excelente pergunta porque, como é óbvio, todos nós, profissionais de saúde, queremos tratar as pessoas e... Não é bem o que andam a fazer de mal, é mais o que é que está a falhar. Mas... Sim, mas se calhar não estamos a fazer tudo bem. Ou seja, está claramente algo a falhar quando sabemos que nas últimas décadas esta doença tem aumentado muito a prevalência. Porquê? Nem tudo está explicado. Eu acho que é importante começarmos por dizer qual é o contexto atual. Nós, no século XXI, vivemos uma fase em que há um permanente estímulo e vivemos perante alimentos, marketing, vida social, vida ambiental, que leva a que quem tem predisposição genética para aumentar de peso, mais facilmente isso aconteça. Ou seja, quando há escassez de alimentos, está provado que todos nós acabamos por comer aquilo que conseguimos, que era o que acontecia há muito tempo atrás. E acontece hoje ainda em muitas zonas do mundo. Verdade, sem dúvida. Felizmente no mundo ocidental é menos frequente, mas a verdade é que perante uma oferta muito maior que aconteceu nas últimas décadas, as pessoas que tinham a tal predisposição genética para esta doença, que é uma doença crónica, passaram então a demonstrá-la. Ou seja, é verdade que a alimentação, as escolhas dos alimentos, os processados, como disse, são uma das razões, obviamente, o sedentarismo também, mas não explica tudo. Ou seja, como disse na primeira pergunta... Não é só por comermos muito que somos obesos. Exatamente. Então essa é a razão. Há uma predisposição genética e isto torna a obesidade uma doença, é isso? Sem dúvida, a obesidade é uma doença. Aliás, Portugal foi dos primeiros países a considerar a obesidade uma doença. A obesidade é considerada uma doença crónica em Portugal desde 2004, portanto celebrou-se este ano os 20 anos desse marco, o que depois não leva a que necessariamente a população e os próprios profissionais de saúde a vejam como tal, que é curioso. Ou seja, como tem consequências estéticas, muitas vezes não é visto como uma doença e é visto quase como uma característica física, o que não ajuda ao seu tratamento. E, portanto, associa-se isso muito mais a está um estigma associado à obesidade, àquilo que na verdade é uma doença. Era o mesmo dizer que alguém com cancro não pode entrar numa sala. Quase isso.
Sem dúvida nenhuma. Ou seja, E é um estigma que não faz sentido existir, dadas as características desta doença, certo? é um estigma que não faz sentido existir, e se fizermos um paralelismo para outras doenças crónicas que não têm consequências estéticas, ele acaba por não existir. Agora, quando nós temos uma doença que de facto se consegue ver e quando não está associada a um culto de beleza, a verdade é que nós consideramos que aquela pessoa está com excesso de peso porque ou se porta mal ou come demais, como falámos há pouco, e não é necessariamente verdade. Mas esse não é um discurso um bocadinho desculpabilizante para as pessoas? Eu estou a fazer aqui de advogada do diabo. É uma excelentíssima pergunta, porque podemos ver isso do ponto de vista da desculpabilização, mas quando falamos com estas pessoas e percebemos que de facto elas não têm comportamentos muitas vezes diferentes de pessoas com pesos adequados, elas percebem finalmente que alguém as está a ouvir, que alguém compreende o que se passa. Não é raro vermos pessoas que, quando lhes falamos, eu sei que tenho uma doença, eu sei que isto não é culpa sua, que começam a chorar na consulta. Isto acontece muito frequentemente, porque as pessoas estão habituadas ao que eu dizia há pouco, que é a que todas as pessoas à volta delas achem que têm um índice de massa corporal muito elevado porque não fazem as coisas como deveriam fazer. E o problema é que há fatores que as levam a não fazer as coisas tão bem como deviam e que não conseguem muitas vezes controlar. Falou de uma predisposição genética. Isto quer dizer que, mesmo que as pessoas tenham um regime alimentar razoável, equilibrado, que façam exercício, vão acabar por ser obesas? O que se sabe hoje é que quando as pessoas começam um comportamento alimentar mais adequado, reduzindo as calorias, aumentar o exercício, há resultados em termos de perda de peso estimados de 3 a 5%. Mas se falarmos no longo prazo, que no fim do dia é o que nos interessa, porque é uma doença crónica, infelizmente a grande maioria dessas pessoas vai acabar por voltar ao peso prévio. Ou seja, muitas vezes nós vemos pessoas que, quando num determinado espaço temporal fazem um esforço para perder peso, conseguem perdê-lo, mas como é impossível manter o foco e a motivação ad eterno, acabam por, infelizmente, muitas vezes voltar ao peso prévio, que é o que se vê muitas vezes nas famosas dietas tipo ioiô, muito restritivas. Ok. O doença crónica, então, significa isso? Uma vigilância permanente, ter cuidado com o que se come, mais alguma coisa? Há medicação para a obesidade? Portanto, na base da pirâmide, digamos assim, tem que estar sempre um comportamento. Ok. Mas, como sabemos, nos últimos anos não tínhamos grandes opções farmacológicas para tratar a doença, e é uma das razões pela qual nós víamos a prevalência aumentar. Aliás, há uma curiosidade que, em dados recentes dos Estados Unidos, desde que temos estes novos fármacos em utilização, pela primeira vez os números de prevalência da obesidade parecem estar a diminuir. Obviamente que é tudo muito recente, mas não há grandes dúvidas que parece estar relacionado com os tais fármacos. Ok, nós já vamos falar disso, porque isso é um tema muito relevante também nos tempos que correm, mas queria antes, nesta caracterização da obesidade como doença, que me explicasse mais 2 ou 3 coisas. Por exemplo, qual é a diferença entre ter peso a mais e a obesidade? Então, o excesso de peso é aquilo que se caracteriza por ter um índice de massa corporal acima de 25. A obesidade é quando nós temos um índice de massa corporal acima de 30. Se é o melhor parâmetro para avaliar a obesidade e avaliar risco cardiovascular, provavelmente não. Mas é aquele que está mais bem estudado e aquele que nós utilizamos na prática do dia a dia. E há pessoas com excesso de peso que não são obesas? Há pessoas com excesso de peso que não são obesas, que são as tais que têm um índice de massa corporal entre 25 e 30, que são pessoas que estão em risco de vir a ter obesidade. Ok. Há aí uma coisa que eu não percebo, que é... então, há uma predisposição genética, a obesidade, manifestando-se, é uma doença crónica, mas, no entanto, mesmo tendo a predisposição genética, é possível nunca ser obeso. Onde é que está o tema doença aqui no meio desta equação estranha? A doença entra pelo facto de pessoas... E de doença crónica, não é? Pessoas submetidas ao mesmo contexto ambiental, social, que tenham comportamentos parecidos, vão ter, por vezes, pesos diferentes, exatamente porque quem tem a tal predisposição genética vai acabar por ter um peso, a determinada altura da vida, mais elevado. E por isso é que também vemos muitas vezes à nossa volta pessoas que dizem isso, que é o meu marido, a minha mulher, come mais do que eu e tem menos peso. Isso pode ser verdade, ou seja, nem sempre a pessoa que tem obesidade é porque come demais. Agora, também é verdade que só se consegue perder peso
alterando o comportamento alimentar. São coisas diferentes. Uma coisa é dizer que a pessoa come demais, o que é demais, entre aspas. Outra coisa é dizer que só melhorando o comportamento alimentar / comendo menos é que vai acabar por perder peso. E isto depois torna-se difícil explicar a uma pessoa que acha que não come demais, mas eu quero que ela coma menos / melhor. Daniel, o que é possível saber se eu tenho essa predisposição genética? Teriam que ser feitos estudos genéticos muito específicos para o saber, ou seja, em termos de custo-benefício não é algo que compense, e não se faz na prática clínica. Vamos lá então a estas terapêuticas novas. O que é que elas têm? Elas constituem efetivamente uma revolução? É possível acabar com a obesidade? É porque a obesidade, e nós ainda não chegámos aí, a obesidade depois tem uma série de problemas associados, ou seja, doenças, como eu referi no início, aumento da incidência da diabetes, aumento da incidência do cancro, redução da esperança de vida das pessoas obesas. Estas novas terapêuticas estão a ser vistas e encaradas por médicos como o Daniel como uma revolução. E explique-me o que é que elas são, o que é que vieram, que portas é que vieram abrir. A Graça tocou num ponto fundamental, que é a razão pela qual nós queremos tratar a obesidade. Ou seja, eu vejo a obesidade como uma doença que traz consequências negativas para a saúde das pessoas. Como disse, a obesidade aumenta o risco de fatores cardiovasculares, aumenta a hipertensão, aumenta a diabetes, aumenta a dislipidemia, mas também aumenta outro tipo de doenças. Está ligada a muitos tipos de doenças oncológicas. Está associada à apneia de sono. Ou seja, no fim do dia, a obesidade, para além de aumentar o risco cardiovascular, traz pior qualidade de vida. E é uma das coisas que nós vemos mais vezes quando pessoas perdem peso, que é, sentem-se melhor, referem ter mais qualidade de vida. E, como eu disse há pouco, nós, infelizmente, com a alteração comportamental, dificilmente tínhamos resultados de longo prazo. E é o que estamos agora a ver com as tais terapêuticas farmacológicas mais recentes, e daí se falar da tal revolução, porque pela primeira vez tivemos fármacos que, ponto número 1, são seguros, e estão aprovados pelas agências europeia e americana do medicamento, mas para além de serem seguros, são considerados eficazes, provando-o em ensaios clínicos, ou seja, temos claramente resultados não só na diminuição do peso, mas hoje em dia também na redução do risco cardiovascular. Ou seja, conseguimos não só melhorar a qualidade de vida, mas com que as pessoas tenham menos infartos, menos AVCs e morram menos por doença cardiovascular. Ok. O que é que esse medicamento tem de novo? O que é que estas novas terapêuticas têm de novo? E sendo a obesidade uma doença crónica, a perspectiva é que quem toma esses medicamentos tenha que os tomar para a vida. É isso? Sim, e começando então por explicar qual o mecanismo de ação e o que é que eles fazem de diferente. Eles têm uma forma de atuar muito fisiológica, entre aspas, muito natural. Eles atuam no centro do apetite e da saciedade, diminuindo o apetite, diminuindo a sensação de fome e aumentando a sensação de saciedade. Ou seja, eles são quase como facilitadores do processo de haver menor ingesta, de comer menos. Porque nós, quando dizemos às pessoas para comer menos, é muito fácil de falar, como é óbvio. E a pessoa na consulta diz, ok, eu vou comer menos. Só que depois, perante os tais estímulos que eu falava há pouco, que são a tal novidade do século XX, século XXI, torna-se muito mais difícil. E se a pessoa tiver menos fome e quando começa a comer ficar saciada muito mais rápido, isto facilita, como eu dizia, o tal processo de conseguir comer menos, que é o que a pessoa quer. Este é um ponto também importante, que as pessoas muitas vezes elas querem perder peso, só que não conseguem ter o comportamento que leva à perda de peso. Sim, portanto atuam nessa não me respondeu àquela parte os medicamentos atuam nos centros do apetite, mas se deixarmos de tomar esses medicamentos voltamos a ter apetite? É isso? É uma das perguntas que as pessoas na consulta mais fazem, que é quanto tempo é que eu vou ter que tomar este medicamento? E é normal, eu acho que se eu estivesse do outro lado faria exatamente a mesma pergunta. E a resposta é: se é uma doença e é crónica, a abordagem terapêutica tem que ser pensada a longo prazo. Agora, se a pessoa vai fazer no longo prazo exatamente o mesmo medicamento que eu prescrevo hoje, provavelmente não, que no meio desta revolução têm surgido a cada ano que passam novos fármacos e com mais eficácia. Portanto, eu digo sempre, é pouco provável que daqui a 5 anos esteja a fazer este fármaco. Agora, se queremos tratar a doença, muito provavelmente daqui a 5, 10 anos vai ter que fazer algum tipo de terapêutica farmacológica, porque nós vimos isso em ensaios clínicos, que é as pessoas, quando param os fármacos, tendencialmente voltam a ganhar algum peso. A utilização, enfim, eu estou a pôr aqui a fazer um gesto de aspas, recreativa destes medicamentos tem sido um problema.
Sim, é um tema que dá pano para mangas porque podemos ver de duas formas, que é, sim, podemos dizer que o fármaco é seguro e que se for tomado por pessoas que não têm excesso de peso e obesidade pode não fazer mal, enfim, é uma forma de ver as coisas. Agora, indiscutivelmente, aquilo que sabemos é que os fármacos estão aprovados para tratamento de excesso de peso e obesidade, índice de massa corporal acima de 27 com outras doenças ou acima de 30, portanto são estas pessoas que devem fazer estes fármacos, isso é indiscutível. Paralelamente, há um problema mundial de acessibilidade a estes fármacos, ou seja, nós, profissionais de saúde, temos, como é óbvio, que prescrever não só para as pessoas que têm o fármaco indicado, mas também privilegiar as pessoas que precisam mesmo do fármaco. Portanto, esse tal uso indevido é uma realidade. Ou seja, reduzir de 57 para 52 quilos antes do verão. Sim, é óbvio, nós todos já sabemos que isso existe. Agora, essas pessoas não precisam destes fármacos para isso, e principalmente quando sabemos que há pessoas com pesos muito elevados e índice de massa corporal muito elevado que precisam muito destes fármacos. Portanto, como dizia um colega meu canadiano há umas semanas num curso, não desperdicem estes fármacos com as pessoas que não precisam, ou seja, não há muitos. Portanto, por favor, ajudem a tratar esta doença, porque há muitas pessoas que precisam destes medicamentos. Portanto, no final do dia, não é uma questão de risco da toma desse medicamento, por quem não deve tomá-lo. O problema principal não será o risco, é mesmo a falta de indicação e falta de necessidade, e privilegiarmos quem precisa desses medicamentos. Eu acabo com comecei, que é um tema de abordagem desta doença, não é? Como é que podemos melhorar isto? Já passámos décadas a dizer às pessoas que é preciso comer melhor. Já passámos décadas a dizer às pessoas que é preciso fazer exercício. Hoje há uma tendência até desta prescrição de exercício. Os médicos prescreverem coisas alternativas deste tipo. Ler, fazer exercício, correr, passear de manhã. Como é que podemos melhorar a abordagem, na vossa perspectiva e na verdade, na de todos que trabalham nestas áreas da comunicação da saúde, por exemplo, da educação pública, da educação em saúde? Como é que nós podemos melhorar a abordagem em relação à obesidade, sem ser agora há um medicamento que faz com que já não precise deixar de comer nem precise ir para o ginásio todos os dias? É um ponto fundamental, porque também podemos entrar numa fase de facilitismo e achar que, como agora temos estes medicamentos, já não temos que nos preocupar com o que comemos ou com o exercício, porque estes medicamentos vão resolver o problema. Ou seja, aquilo que falou, a tal literacia em saúde, um conceito que hoje em dia se fala muito, é fundamental, a prevenção. Claro que a prevenção não vai, como também já falamos anteriormente, erradicar a doença. Não. Mas com a prevenção em saúde, com a educação nas escolas, falar deste problema desde muito cedo, explicar à população de que de facto se trata de uma doença, consciencialização da população para esta doença vai logo ajudar não só a que a tratemos melhor, mas também que a prevenção seja melhor e que as pessoas saibam que é uma doença. Mas porquê é que dizer que é uma doença é diferente do que foi dito até agora? Porque se nós dizemos às pessoas que é uma doença e que não é só culpa delas, muito provavelmente vamos encarar a doença de uma forma diferente, portanto, o problema de uma forma diferente, e vamos tratá-la mais precocemente. Okay. Sim, porque quando eu vejo uma pessoa com obesidade, se eu achar que aquilo não é uma doença, eu não vou ajudar a pessoa a tratar a doença, porque vou achar que se a culpa é dela, ela, no fundo, que altere, mas é o comportamento, porque se ela quiser, ela consegue perder peso. E não é verdade. Portanto, explicarmos às pessoas, à população, do que é que se trata é fundamental. E é das coisas que mais falo hoje em dia. Depois, para além disso, prevenirmos, mostrar o que é que são comportamentos alimentares adequados. E hoje em dia vemos na altura do fast food, como também disse, e bem, que não facilitam porque têm muitas calorias associadas. Um sedentarismo brutal na nossa população porque trabalhamos todos mais do que devíamos e não temos tempo para fazer exercício físico. Outro problema brutal. Ou seja, claro que isto também tem impacto. E é uma das razões pela qual a doença se demonstra. Agora, muitas vezes também vai ser preciso atuarmos com terapêuticas farmacológicas para tratarmos as pessoas que precisam mesmo. E sabemos que existe esta última instância, é fundamental. Hoje em dia temos essas armas, ainda bem, e vamos atuá-las nas pessoas certas e o melhor possível. Daniel, o que é que nós temos para oferecer a estes doentes no Hospital da Luz?
O que nós temos para oferecer e aquilo que eu acho que se deve oferecer, do meu ponto de vista, são equipas multidisciplinares. Ou seja, o endocrinologista não trabalha sozinho, a abordagem desta doença não se faz apenas pelo médico endocrinologista, mas sim por, como eu dizia, equipas multidisciplinares compostas por vários elementos. É fundamental ter um nutricionista que tenha experiência em tratar pessoas com obesidade, é fundamental que haja uma abordagem da saúde mental por psicólogo e ou psiquiatra, e muitas vezes é preciso também um enfermeiro que esteja habituado a fazer ensinos destes fármacos, por exemplo, porque isto é um injetável muitas vezes. Ou seja, a presença do médico endocrinologista, nutricionista, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra e muitas vezes cirurgião bariátrico, porque em determinados casos, em índices de massa corporal mais elevados, a cirurgia bariátrica continua e continuará a ser uma opção muito importante, também é fundamental. Ou seja, nós aqui no hospital temos todos estes elementos, trabalhamos em equipa e, como é óbvio, quando trabalhamos em equipa, tendencialmente os resultados são melhores. Excelente, sim senhor. Bom, não é preciso ouvir um especialista para saber que evitamos muitas coisas más, mantendo um regime alimentar equilibrado, uma vida ativa e um bom equilíbrio entre os momentos de stress e de pausa. Mas ao ouvir o Daniel falar dos estigmas associados ao excesso de peso e sobretudo desta coisa de encarar a obesidade como uma doença e no fundo mudar aqui o paradigma da educação em saúde sobre a obesidade, para evitar andar em dietas ioiô que só fazem mal, para evitar comer aquilo que não se deve e para encarar tudo isto de uma outra maneira por todos, é muito bom e é muito importante e nós todos aprendemos muito com isso. A obesidade é uma doença e nós temos nas nossas mãos a possibilidade de a tratar. É isto, não é, Daniel? Sem dúvida nenhuma, vamos a isso. Bom, obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui, ouvir os seus conselhos, ouvir o seu, enfim, a partilha deste seu conhecimento e eu aprendi imenso e tenho a certeza que também vou passar a falar de maneira diferente destes temas todos. Obrigada por ter vindo. E o podcast Hospital da Luz naturalmente está em todas as plataformas com os melhores especialistas, como o Daniel, para a sua saúde. Siga-nos e subscreva todos os programas. Até breve. Muito obrigado e até à próxima. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.